Olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos começar a parte de mecânica e dentro da parte de mecânica existem três partes: cinemática, a dinâmica e a estática. A primeira parte, cinemática, ela estuda, ela descreve os movimentos sem nós considerarmos o que está causando esses movimentos. Isso a gente vai estudar depois na dinâmica e na estática a gente vai estudar corpos que estão lá paradinhos em repouso. Bom, na cinemática, para começar, como em todas as outras partes, a gente precisa de alguns conceitos básicos, algumas ferramentas. Então vamos lá. Quais são os assuntos específicos que a gente vai ver aqui nesse vídeo? Então, posição, espaço, que é uma grandeza física que a gente vai usar para determinar onde um corpo está, e depois a gente vai falar de deslocamento escalar. Bom, imagina então que a gente tenha um corpo se movimentando ao longo de uma determinada trajetória. E como na cinemática o nosso trabalho é descrever o movimento desse corpo, eu preciso dizer onde ele está e como que essa posição dele varia ao longo do tempo. É isso que a gente vai fazer nessas aulas iniciais, falando de conceitos básicos. Então, o primeiro trabalho que eu tenho é conseguir localizar, conseguir determinar a posição do corpo naquela trajetória, nesse caso, essa trajetória azul, que ele está descrevendo. Então, como é que eu faço isso? A primeira coisa, eu preciso de um ponto de referência. Então, eu vou determinar a origem da trajetória, que vai ser a origem dos espaços, ou seja, é o ponto a partir do qual eu vou determinar a posição daquele corpo. Então, a posição daquele corpo vai ser determinada por uma distância que nós vamos medir aqui ao longo da trajetória. Então, essa é a grandeza física chamada espaço. Então, o espaço é quando eu pego a origem, pego a posição do corpo e meço essa distância. Só que se eu simplesmente medir essa distância e falar que são, por exemplo, 10 metros, se tiver desse jeito, eu não vou saber se ele está para o lado direito da origem ou para o lado esquerdo da origem. Então, a próxima coisa que eu preciso fazer é orientar essa trajetória. O que significa orientar essa trajetória? Significa dizer para qual sentido os espaços vão crescer e, obviamente, para qual sentido os espaços vão diminuir. Para cá os espaços crescem, para cá os espaços diminuem. Então, o sentido da orientação da trajetória, que muitas vezes a gente só vai falar de sentido da trajetória, não vamos mais falar de sentido da orientação da trajetória. Então, o sentido da trajetória é o sentido em que os espaços crescem. Então, para eu determinar a posição desse corpo agora, eu vou medir a distância dele até a origem. Como eu andei da origem no sentido da trajetória, então o espaço dele vai ser positivo e essa grandeza, que é a distância que eu medi da origem até onde o corpo está, é o chamado espaço do corpo e determina a posição do corpo nessa trajetória. É isso. Obviamente que se ele estiver para o lado esquerdo da origem, então o espaço dele, que é a grandeza física que vai determinar a posição dele na trajetória, então o espaço dele vai ser negativo. Então, andou, o corpo está aqui, ele está para a direita da origem, o espaço dele é positivo. O corpo está para a esquerda da origem, o espaço dele é negativo. E o espaço é a grandeza física que determina a posição do corpo na trajetória. Bom, na cinemática, a gente vai estudar o movimento. Então, a primeira coisa é saber dizer onde o corpo está. A segunda coisa é dizer, ao longo do tempo, como ele está se movimentando, como que essa posição varia conforme o tempo passa. Então, imagina que num instante
Eu tenho lá a minha trajetória orientada, esse é o sentido dos espaços crescentes, como a gente já sabe. Imagina que um instante de tempo T1, o corpo esteja numa posição S de T1. Como é que é a nomenclatura que a gente vai usar? Ou a gente vai escrever S de T1, índice, né, T1, ou a gente vai escrever S de T1, ou muitas vezes, para simplificar, a gente vai escrever S1. Essa notação tem uma vantagem, ela é mais simples, mas às vezes fica confuso o que está querendo dizer. Então a gente vai ou escrever assim ou escrever assim. O que significa isso? Eu vou dizer que o espaço é uma função do tempo. Só que o espaço no instante 1 é a função, é a posição do corpo no instante T1. Então, é uma função, então o espaço é uma função de T1, o espaço é uma função de T2, o espaço é uma função de T3. Então, imagina que no instante T1, o corpo está na posição S de T1. No instante T2, o corpo está numa outra posição S de T2 ou S2. O que é o deslocamento escalar? Deslocamento escalar é a grandeza física definida simplesmente pela posição, pelo espaço dele no instante 2, menos o espaço dele no instante 1. Então, se ele estava inicialmente aqui e depois no fim, então no instante T1 ele está aqui, no instante T2 ele está aqui, o deslocamento escalar nada mais é do que a posição, o espaço no instante 2, menos a posição no instante 1. Cuidado que o deslocamento escalar não é necessariamente igual à distância percorrida. Claro que se o corpo estava aqui e veio para cá, o deslocamento escalar dele é a posição final menos a posição inicial, que também corresponde exatamente à distância que ele andou. Agora, imagina que ele tivesse feito o seguinte. Imagina que ele tivesse vindo daqui para cá, voltou, fez assim, depois chegou aqui. Então, se o corpo vai, volta e chega aqui, a posição dele no fim é essa, a posição no início é essa. O deslocamento escalar é simplesmente essa posição menos essa posição, esse espaço menos esse espaço. Porém, a distância percorrida você tem que somar todos os trechos pelos quais ele andou, a distância desses trechos pelos quais ele andou, e isso vai dar a distância percorrida. Então, dependendo do caso, a distância percorrida é o deslocamento escalar, dependendo do caso, não é. Bom, pessoal, é isso e encontro você no próximo vídeo.